Salve, povo! Giovanni Magalhães aqui, professor de Direito Empresarial 1, para dar sequência às nossas aulas de Direito Empresarial 1 para graduação em Direito. Afinal de contas, você sabe, né? Estamos aí com o nosso semestre com suspensão das chamadas aulas presenciais, tá? E por conta aí da pandemia, do isolamento social, das quarentenas, de modo que as nossas aulas passaram a serem remotas e muitas das nossas aulas através do recurso dessas videoaulas que foram disponibilizadas especificamente para vocês, alunos meus da graduação em Direito do semestre 2020.1, mas que depois de vocês fazerem aí a primeira abordagem dessas videoaulas, evidentemente, a gente vai aproveitar e liberar essas videoaulas aí para o YouTube em geral. E, cara, se você não é meu aluno, não foi meu aluno no semestre 2020.1 e você está chegando a essa videoaula, saiba, essa videoaula é a terceira videoaula em que a gente examina a temática relacionada às funções societárias, mais detidamente aí em relação às funções de sócio dentro de uma sociedade. Então, se você não quer pegar o bonde andando, sugiro você voltar para as videoaulas anteriores aí, em que nestas videoaulas anteriores a gente fez uma introdução da temática na primeira videoaula, vendo ali inclusive os deveres que todo e qualquer sócio tem numa sociedade, independentemente do tipo que ela tenha, e vendo na aula 2 os direitos que podem vir a ser atribuídos a esses sócios, tanto direitos em caráter pessoais, como direito em caráter patrimonial. Nessa videoaula, a gente vai examinar as responsabilidades que você vai assumir pelo simples e singelo fato de você se tornar sócio numa sociedade. E, cara, vale a pena a lembrança, hein? Você se torna sócio no exato momento em que você subscreve o capital da sociedade, no caso concreto. Neste exato momento em que há a subscrição do capital, é que você vai ver, não é? Justamente, você vai ver justamente o sujeito assumindo, portanto, aí essas tais responsabilidades, que, como a gente vai ver, é bom que se diga inicialmente falando, a responsabilidade do sócio, ela pode ser examinada em tripla perspectiva. A gente pode falar na chamada responsabilidade patrimonial do sócio, a gente pode falar na responsabilidade negocial ou contratual do sócio, e a gente pode falar ainda na responsabilidade por atos ilícitos desse sócio. A responsabilidade patrimonial nós já examinamos em aulas anteriores, quando a gente estudava, por exemplo, o princípio da tipicidade societária, em que a gente aprende, por exemplo, à luz do artigo 1052, que na LTDA cada sócio responde pela cota que subscreveu, mas todos estão solidariamente responsáveis pela integralização do capital, tá? Esse primeiro padrão ou perfil de responsabilidade de sócio nós já examinamos. Falta a gente olhar os outros dois, a responsabilidade negocial e a responsabilidade por atos ilícitos. Vamos embora ver isso? Vem comigo então. Olha só o que a gente vai ter aí. Vamos para os nossos slides, tá? Primeira coisa que eu quero examinar com você é justamente a responsabilidade contratual ou negocial. E nesse caso nós temos dois pontos importantes aqui para cobrir, para ver, tá? A questão aí relacionada à situação de um sócio que vai ingressar numa sociedade que já está em funcionamento,
bem como a questão do sócio que vai se retirar de uma sociedade que continuará em funcionamento, que estará em andamento. É importante você notar de entrada que, cara, independentemente do tipo societário escolhido, a gente vai ter aí a mesma linha de raciocínio a ser atribuída para o sócio, pouco importando, veja bem, pouco importando se ele é sócio de uma LTDA, é sócio de uma SA ou coisa que o valha. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é justamente a situação do sócio que ingressa numa sociedade. Cara, então imagina esse exemplo. Imagina que você e o seu cônjuge, por exemplo, ou um parente seu, por exemplo, constituem uma sociedade, tá? Uma LTDA, por exemplo. E eu vou passar a entrar nessa sociedade, por exemplo, porque houve uma operação de aumento de capital ou porque eu vim a adquirir, não é? Vamos dizer assim, a cota de um de vocês. O que acontece? Veja que nesse meu exemplo eu estou entrando numa sociedade que já existia e que já estava em funcionamento. Para essa situação, o direito societário brasileiro estabelece uma regra. Qual? O sócio que entra na sociedade que já está em andamento, ele responde pelas obrigações sociais anteriores. Veja bem, vou repetir. O sócio que entra na sociedade que já está em funcionamento, que já está em andamento, ele responde pelas obrigações sociais anteriores. O que significa isso, cara? Obrigações sociais se referem justamente à responsabilidade patrimonial do sócio, tá? Justamente a responsabilidade patrimonial do sócio. Ou seja, qual a obrigação social de uma LTDA? Integralizar o capital social. Qual é a obrigação social de uma SA? O sócio pagar o valor da ação, o preço de emissão. Já na sociedade nome coletivo, seria, por assim dizer, pagar a conta da sociedade quando ela não tivesse patrimônio. Então, veja, desde que você entenda a questão da responsabilidade patrimonial, as diferenças lá da autonomia patrimonial relativa e absoluta que nós já estudamos, a linha de raciocínio aqui é a mesma, tá? O sócio que entra na sociedade que já está em funcionamento, ele responde pelas obrigações sociais anteriores existentes aí da data da sua entrada. Ou seja, se numa LTDA com dois sócios, os dois sócios respondem solidariamente pela integralização do capital, à medida em que um terceiro sócio vier a entrar, agora resultado, os três responderão solidariamente pela integralização do capital, porque essa integralização do capital é, volto a insistir, a responsabilidade patrimonial, a obrigação social da LTDA. Porém, temos uma outra situação. Qual? A situação do sócio que se retira da sociedade, que também a linha de raciocínio é a mesma. Você só vai diferenciar aí as questões relacionadas à responsabilidade patrimonial, como a gente falava agora há pouco. A linha de raciocínio agora é, nessa sociedade com três sócios, um deles sai, os outros dois que permanecem na sociedade vão tocar o bonde. Esse cara que saiu, ele está imune a responder por qualquer questão relacionada à insolvência ou à inadimplência da sociedade? Resposta não. O direito societário brasileiro tem também essa regra de responsabilidade contratual ou negocial. O que a lei vai nos dizer? A lei vai nos dizer exatamente o seguinte: o sócio que se retira de uma sociedade
que vai continuar em funcionamento, ele continuará a responder pelas obrigações sociais anteriores por até 2 anos contados da sua saída. Tá? Vou repetir. O sócio que sai de uma sociedade, que se retira de uma sociedade, seja lá qual for o motivo dessa saída, ele continua a responder por obrigações sociais anteriores por até 2 anos contados da data da saída. Então, repara aqui comigo. Essa videoaula está sendo gravada no dia 24 de abril de 2020. Resultado. Imagina que numa sociedade em que eu e você seja sócio, com mais outros sócios aqui, pouco importa, eu venha me retirar dessa sociedade hoje, 24 de abril de 2020. O que a lei, então, está me dizendo? Se eu estou saindo dessa sociedade e ela não está com o capital integralizado, pensando aqui na LTDA, tá? Se até 24 de abril de 2022 alguém, um credor, por exemplo, vier a cobrar a sociedade, ela não tiver patrimônio suficiente para arcar com isso, tá? O que acontece? É possível que a rebordosa dessa cobrança venha cair patrimonialmente sobre mim, que já não faço mais parte da sociedade, que já não sei mais quem são os sócios, que muitas vezes não sei sequer aonde essa sociedade deve estar, mas ainda assim isso pode recair sobre mim, evidentemente no limite da obrigação social, que é a integralização do capital. Cara, é por isso, por essa responsabilidade de caráter negocial, especificamente essa última, que a gente só costuma ver LTDA e SA na prática. Por quê? Se a gente montar uma sociedade no nome coletivo, todos os sócios respondem solidariamente. Então, imagina, você, sócio da sociedade no nome coletivo, sai hoje, 24 de abril de 2020, por qualquer cobrança anterior a essa data, que vinha a ser feita até 24 de abril de 2022. Essa cobrança pode cair ainda no seu colo, tá? Em razão desta responsabilidade de natureza negocial, porque, volto a insistir, o sócio que sai de uma sociedade, ele continua a responder pelas obrigações sociais anteriores por até 2 anos da data da saída. Beleza? Bom, e aí nós temos um ponto importante. Qual? Repara, eu tenho a situação do sócio que entra numa sociedade que está em funcionamento e eu tenho a situação do sócio que sai de uma sociedade que está em funcionamento. E se isso acontecer ao mesmo tempo? Como que isso pode acontecer? Fácil. Contrato de cessão de cotas. Ou seja, imagina, você é sócio de uma sociedade limitada, por exemplo, uma LTDA, você vai deixar de ser sócio, você quer deixar de ser sócio, você então oferece essas cotas para mim que eu venho a comprar. Olhe bem, você está saindo da sociedade. Responsabilidade do cara que sai continua a responder por obrigações sociais anteriores, por até 2 anos. Eu estou entrando, eu respondo pelas obrigações sociais anteriores. Relação de responsabilidade entre nós aqui, responsabilidade solidária por 2 anos por essas tais obrigações sociais anteriores. Beleza com isso, meus amigos? Então, dito isso, deixa eu deixar para você os fundamentos legais para quando você for estudar, aprofundar aqui essa temática. No Código Civil, você vai ver isso que a gente está tratando aqui nos artigos 1003, parágrafo único, 1025 e 1032. Repetindo, para o Código Civil, essa temática dessa primeira parte da aula aqui sobre a responsabilidade de sócios está relacionado ao 1003, parágrafo único, ao 1025 e ao 1032. Na sociedade anônima, eu vou ter a Lei 6404. E na Lei 6404, toda essa temática
está relacionada, tá? Toda essa temática está relacionada ao artigo 108 da Lei 6404 de 76. Beleza? Tranquilo? Bom, visto aí a responsabilidade, né? Visto aí a responsabilidade, digamos assim, contratual ou negocial, vamos agora para o outro padrão de responsabilidade. Falta a gente estudar a responsabilidade por dolo ou culpa no desempenho da função, a responsabilidade por atos ilícitos. Vamos embora ver? Olho na tela. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Vamos continuar aqui o nosso papo e a gente passa, então, a estudar a responsabilidade por atos ilícitos. Meus amigos e minhas amigas, é bom que se diga logo de cara. Nós estamos aqui falando de reparação de danos, de responsabilidade civil, de natureza subjetiva. É bom que se diga. Eu preciso ter um ato ou uma omissão dolosa ou culposa, cabendo notar que a omissão ou o ato culposo para ensejar a responsabilidade precisa ter expressa previsão legal nesse sentido. Eu preciso ter, na linguagem do Caio Mário da Silva Pereira, o eventus damini, o dano, e eu preciso ter aí o chamado nexo causal entre aquele ato ou omissão doloso ou culposo e este prejuízo e este dano. Todas essas responsabilidades, não é, de sócios que a gente vai passar a examinar aqui são responsabilidades aí de natureza subjetiva, tá? Responsabilidades de natureza subjetiva. Se você olhar no nosso esquema, a gente vai examinar como é que funciona a responsabilidade para LTDA de maneira específica. A gente vai ver a responsabilidade para os demais tipos societários previstos no Código Civil e a gente vai ver a responsabilidade, né? A responsabilidade relacionada à sociedade anônima, tá? Com normas específicas aí lá da Lei 6404. Bom, meus amigos, reparem que nós temos aí, inicialmente falando, duas hipóteses de responsabilidade por ato ilícito na LTDA. A primeira delas é justamente o quê? A responsabilidade em razão da chamada deliberação infringente. Meu caro, minha cara, deliberação infringente é aquela deliberação social que acaba tendo por resultado o ato de infringir, ora a lei, ora a vontade social. Ou seja, a lei proíbe que a sociedade pratique determinado ato. Ela vai lá e aprova aquele ato. O contrato social proíbe a prática de determinado ato. Muito comum, um exemplo aqui, é você ter no contrato social cláusula contratual dizendo que a sociedade não pode, sob nenhum pretexto, via dar garantias pessoais, né, fidejussórias ou reais para as obrigações do sócio. E aí você tem uma situação de caso concreto que vem a aprovar justamente esse tipo de deliberação. O que eu tenho no artigo 1080 do Código Civil? As deliberações infratoras aí da lei ou do contrato social, da lei ou da vontade social, vão tornar ilimitada a responsabilidade daqueles que expressamente as aprovaram. Tá? De quem aqui? Responsabilidade do cara que foi para a Assembleia ou para a reunião de sócios e do cara que deu sim. Esse é o cara que expressamente aprovou. Se você foi e deu não,
se você se absteve de votar ou se você não compareceu, essa responsabilidade não vai sobrar no seu colo, tá? Responsabilidade por deliberação infringente, evidentemente, se for mais de um que tenha dado voto aí para aprovar a deliberação violadora da lei ou do contrato, entre eles, a responsabilidade será solidária, tá? O outro caso é o quê? A distribuição ilícita ou fictícia de lucros. À luz aí do artigo 1009, em interpretação conjugada com o artigo 1059, o que você precisa perceber? Toda vez que o sócio receber dividendos de maneira ilícita ou fictícia, ele é obrigado a devolver, né? Regra geral, ele é obrigado a devolver os dividendos que ele eventualmente recebeu, ressalvadas aí a situação do sócio na condição de terceiro de boa-fé, ele vai ser obrigado a devolver. E se essa distribuição, ela, vamos dizer assim, ela ocasionar um prejuízo para a sociedade, além da devolução, vai ter que ocorrer, tá? A indenização, a reparação de danos aí relacionado a essa questão da distribuição, que precisa ser ora ilícita, ora fictícia. Qual é a diferença, meus amigos? Bom, a diferença está no seguinte: a chamada distribuição ilícita de lucros é aquela situação em que o lucro ele é distribuído em prejuízo do capital, desrespeitando aí a condição que nós vimos aí em vídeos anteriores, aliás, no vídeo anterior, desrespeitando aí a condição para que o direito aos dividendos possa ser implementado no caso concreto. Distribuição do lucro em prejuízo do capital social é distribuição ilícita. A distribuição fictícia é distribuição fraudulenta. Eu faço uma fraude contábil, eu faço uma maquiagem contábil, eu faço, eu diria, uma contabilidade criativa em que eu transformo prejuízo em lucro para continuar tirando dinheiro daquela sociedade até não mais poder. Nesse caso, a distribuição de lucro ela será fictícia. Tá? Então, esses são os dois casos emblemáticos aqui de responsabilidade por ilícitos na LTDA. Vamos embora para os outros tipos societários? Olho na tela comigo de novo. Vamos voltar aí para o nosso slide. Repara que para os outros tipos societários, a gente também vai ter, né? Para os outros tipos societários, a gente também vai ter a questão da responsabilidade ilícita ou fictícia de lucros. Tá? Sócio que receber lucro de maneira ilícita ou fictícia, ele é obrigado a devolver e a reparar os prejuízos que a sociedade eventualmente sofreu, até mesmo terceiro, quem sabe, tá? Dessa distribuição ilícita ou fictícia. Além desse caso, nós temos a situação aí do artigo 1006, que traz uma responsabilidade, vamos dizer assim, específica, né? Aí para o chamado sócio de serviços, tá? Aquele sócio que não vai contribuir com trabalho, com recursos financeiros, aquele sócio que vai contribuir com o trabalho. Cara, sobre isso aqui, antes da gente olhar aí a questão do 1006, deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão do chamado sócio de serviços, até porque muita gente boa se confunde com essa questão. Veja bem, cara, veja bem. Uma coisa é a gente pensar numa sociedade, por exemplo, entre eu e você,
em que você vai entrar, vamos dizer assim, com o capital, porque você é o cara que tem o dinheiro, e eu vou entrar com trabalho, porque de repente eu sou um expert de mercado daquele determinado ramo. Então, o que pode acontecer aqui? Né? O que pode acontecer aqui? Você entra aí com o trabalho, com o capital, com o dinheiro, e eu entro com o trabalho. Numa situação dessa, as pessoas às vezes pensam que quando o Código Civil chama sociedade de pessoas, ela estaria regrando, né? Ela estaria regrando justamente essa temática. Não, nesse tipo de relação que a gente vê no caso concreto, o que acontece? Apesar de você contribuir sozinho aí com o capital, lá no contrato social, a gente vai ver pelo menos uma cota em meu nome, que apareceu em meu nome de capital aí em razão de doação, tá? Sócio de serviços, na forma estabelecida pelo Código Civil, é uma situação que, primeiro, não cabe na LTDA, e é uma situação que, por cláusula contratual, eu vou estar dizendo lá que Giovanni Magalhães é sócio de serviço e lhe será assegurada a condição de sócio desde que ele preste as seguintes atividades em nome da sociedade. Inciso 1, inciso 2, inciso 3 e por aí vai. De modo, cara, que toda vez, né, durante todo o tempo em que eu estiver implementando essa cláusula do contrato social, eu estarei assegurando ali para mim a condição de sócio de serviços. Beleza? Lembre, não cabe sócio de serviços nem na LTDA e nem na SA. Tá? E aí, cara, especificamente para o sócio de serviços, a gente tem essa responsabilidade. O sócio de serviços ele não pode se envolver em operações estranhas à sociedade da qual ele é sócio de serviços, a menos que ele tenha autorização contratual para tanto. Se não tiver e ele se envolver em atividades estranhas, veja, ele vai perder todo e qualquer lucro proveniente dessa atividade estranha com um agravante, hein? Com um agravante. Qual? O agravante de ter ainda que indenizar os prejuízos que essa sociedade sofreu em razão, né, dessa atuação de maneira equivocada do sócio de serviços à luz do artigo 1006 do Código Civil. Tá? Bom, para a gente ir fechando, então, esse nosso papo, falta a gente falar da situação de responsabilidade por atos ilícitos na sociedade anônima, também dois casos aqui importantes. Primeiro deles, o chamado abuso no direito de voto. Veja, nós examinamos aí em aulas anteriores que o sócio ele tem o direito de votar, mas esse direito ele não pode ser exercido de maneira abusiva, tá? Veja que entre o interesse pessoal e privado do sócio e o interesse social, o direito de voto deve ser exercido visando atender a esses interesses no caso concreto, tá? Sob pena do voto ser considerado abusivo. E será considerado abusivo aquele voto que foi evidentemente contrário aos interesses sociais, que venha a atribuir direito a sócio ou até a terceiros, né? Direitos esses que a priori não existiam, ou direitos que tenham sido, ou voto que tenha sido exercido com o exclusivo propósito de prejudicar terceiros, os outros acionistas ou a própria sociedade. Esse é o abuso do direito de voto, cabendo, inclusive, aí, à luz dos parágrafos do artigo 115, que vale a leitura, não é? Os sócios, vamos dizer assim,
se abster de votar em matérias que sejam conflitantes, ou seja, o interesse pessoal do sócio é antagônico ao interesse social, ele deve se abster de votar sob pena do voto dele ser abusivo. E aqui uma curiosidade importante, digno de nota. Veja do nosso esquema, né? Veja do nosso esquema que eu preciso que a deliberação infringente venha a ser aprovada em assembleia ou em reunião numa LTDA à luz do artigo 1080 do Código Civil. Aqui na Lei 6404, não, o mero abuso do direito de voto, como mostra aí o artigo 115, parágrafo 3º, o mero abuso do direito de voto já pode ensejar aí a responsabilidade do sócio que assim exerceu. E detalhe, hein? Detalhe, o voto exercido de maneira abusiva é motivo suficiente para a gente pensar na anulação da deliberação assemblear, pelo menos em relação a esse ponto. Tá? Além do direito de voto, nós temos o chamado abuso do poder de controle previsto no artigo 117. Veja bem, a gente pode entender o abuso do poder de controle de maneira didática como sendo o abuso do direito de voto praticado pelo acionista controlador. Isso é importante, cara. O abuso do direito de voto lá do artigo 115, na prática, quem vai praticar é minoritário. Tá? Os minoritários que eventualmente comparecerem aí à Assembleia, às deliberações da companhia. O controlador, quando ele abusa do direito de voto que ele tem, ele pratica o chamado abuso do poder de controle, tá? Que está lá no artigo 117 e 117A, que também vale a leitura. Porém, é importante que você compreenda quem é o acionista controlador. Tá? Logo de cara, eu preciso que você saiba o seguinte, que acionista controlador é uma coisa e acionista majoritário é outra. Não se confundem necessariamente o conceito de majoritário e o conceito de controlador. Majoritário é o sócio que tem mais de 50% do capital social. Eu não preciso ser majoritário para necessariamente ser controlador. Evidentemente, se o majoritário usa do poder de sócio que ele tem, fatalmente ele vai ser o controlador daquela companhia, no caso concreto, mas eu não preciso da maioria do capital para assumir necessariamente o poder de controle. Não é à toa que você nunca vê, cara, na Lei 6404, menção aí ao acionista majoritário, à maioria do capital. A menção está sempre relacionada ao controlador ou aos minoritários. Bom, controlador vai ser ou um único sócio, seja ele pessoa física ou jurídica, ou um grupo de sócios unidos factualmente, ou então através de acordo de acionista, regrado no artigo 118, que também vale a leitura, e que esse grupo de sócios ou esse sócio individual, ele, para ser o controlador, ele precisa ter basicamente dois grandes direitos que precisam serem exercidos de maneira cumulativa no caso concreto. Quais são eles? Primeiro, o direito de eleger o maior número de administradores. Se você imaginar uma estrutura societária com 5 membros, se o sujeito eleger 3, ele já vai ser o controlador por essa perspectiva. Mas, além disso, é preciso que todas as suas deliberações elas sejam aprovadas em assembleia. Se acontecem essas duas coisas no caso concreto, nós estaremos diante do chamado acionista controlador, que não é porque tem o poder de controle
que ele vai poder agir de qualquer modo, que ele estaria imune à responsabilidade. Longe disso. A lei estabelece nos artigos 117 e 117A as situações de responsabilidade do acionista controlador toda vez que ele abusar do poder de controle, toda vez que ele exercer o poder de controle de maneira indevida, de maneira abusiva. Beleza com isso, meus amigos? Então a gente mata aqui nessa videoaula o estudo aí da primeira função de sócios. Mas essa unidade, da primeira função societária, perdão, que é a função de sócio. Mas essa unidade, ela ainda não terminou. Então, a gente vai, nas videoaulas e sequências, passar a examinar a função executiva dos administradores e finalizar com a função fiscalizatória dos conselheiros fiscais e a sua atuação junta do Conselho Fiscal. Beleza? Valeu! Gostou da aula? Joinha aí no YouTube. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se você, aluno, quiser dar força para o professor e se inscrever também e dar joinha no canal também, o professor vai gostar muito. E, cara, mais do que isso, usa aí os comentários, tá? Para tirar qualquer dúvida sobre essa videoaula, porque, volto a insistir, direito empresarial não precisa ser enfadonho. Direito empresarial não precisa ser complexo para você estudar, entender e aplicar na prática. Dá para você estudar direito empresarial de modo facilitado, porém em nível top. E eu vou te provar nisso. E eu vou te provar através também desse canal. Valeu e até o próximo vídeo.